Estamos mais uma vez falando sobre fé, né? Durante esses últimos cultos, o Senhor tem insistido em nos lembrarmos que nós somos uma igreja que vive pela fé. Amém? Diga assim: eu vivo pela fé. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. E Deus quer, amado, que você viva esta fé, essa vida de fé na plenitude. Então o tema de hoje, a palavra de hoje, bendita, abençoada, vivendo uma fé poderosa. Eu recebo, Senhor, que esta igreja, cada casa, Senhor, cada membro desta igreja, Senhor, possa viver no seu dia a dia uma fé poderosa. Porque a fé é poderosa. A fé que é dom de Deus, que está dentro de nós, é uma fé poderosa. A palavra do Senhor em Hebreus 11, 5, antes de orarmos, diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aleluia! Que possamos, amado, ter essa vontade no nosso coração de agradar ao Senhor. Que essa palavra abençoe todos os corações. Oremos a Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, nosso único Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui na Tua casa, reunidos na Assembleia dos Santos, estamos aqui congregando, Senhor, como é na Tua vontade, estamos aqui atendendo um chamado de congregar, de ter comunhão dos santos na Tua casa, Senhor, na Tua igreja. Louvamos a Ti, ó Pai, mais uma vez, por estarmos debaixo de um ministério santo, um ministério aprovado, enviado. Estamos debaixo, Senhor, de um manto apostólico, Senhor. Estamos aqui vivendo a graça de Deus. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Por isso nós queremos Te agradecer, ó Pai, porque aprove ao Senhor nos escolher para viver a fé, a palavra da fé. Aprove ao Senhor nos colocar debaixo de um pacto de melhores e superiores promessas. E eu Te agradeço, Senhor, todos os dias da minha vida, Senhor, porque Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, porque eu creio, Senhor, que essa igreja já está vivendo esta fé poderosa. Sim, ó Pai, nós oramos mais uma vez, Te pedindo que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz e que não volta vazia, a Tua palavra, Senhor, fale a cada mente e a cada coração. A Tua palavra, Senhor, ilumine os olhos do nosso entendimento, os nossos olhos espirituais. Senhor, oramos com fé, Senhor, no nome santo de Jesus, e a igreja salva, a igreja poderosa, a igreja de Jesus Cristo nessa terra, diga amém. Amém. Diga glória a Deus, aleluia. Diga a Deus, seja louvado. Obrigado, pastora Sandra, minha esposa aqui. Então, tema, igreja, nesta manhã, vivendo uma fé poderosa. Diga mais uma vez, vamos repetir isso, diga assim: nós vamos viver uma fé poderosa. A fé de Deus está dentro de você. Amém. Deus seja louvado por isso. Então, o Senhor está falando sobre fé, está falando sobre viver pela fé. Nós temos aprendido aqui que a fé não é algo natural, a fé não é algo humano, a fé não é algo racional, não é algo lógico, né? A fé é um dom de Deus, um presente. Então eu e você
quando recebemos Jesus, foi-nos dado um presente, foi-nos dado o dom da fé. Né? Então, o dom original, presente, né? Um carisma de Deus, foi-nos dado. Né? Então, eu e você recebemos um dom que não é nosso, não é humano, vem de Deus, que nos dá capacidade, meu irmão e minha irmã, de crer, amém, de esperar. Né? Então, a fé é a certeza. A fé é o que? É a convicção. Então, a fé nos dá certezas e nos dá convicção de coisas que não vemos, de coisas que nós não conseguimos tocar, de coisas que não aconteceram ainda. Isso é maravilhoso. E Deus quer que cada um de nós viva esta fé poderosa. Então, viver uma fé poderosa. Nós vamos, nesta manhã, falar um pouquinho, ou pegar um exemplo, né, da vida de Enoque. Enoque pertence à 7ª geração de Adão, né, está ali no livro de Gênesis, e Enoque foi pai de Matusalém. Enoque viveu 365 anos, e Matusalém 969 anos, segundo a Bíblia Sagrada. Né? Então, há detalhes importantes ali sobre a vida de Enoque, né? E nós vamos ali falar de Enoque e de outros exemplos da fé. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com a igreja, coloca ali, Mateus, é que para viver uma fé poderosa, e aqueles que querem viver uma fé poderosa, digam amém. Amém. Eu quero viver uma fé poderosa. Claro. Eu acredito que aquilo que eu quero ver realizado na minha vida, na minha família, na minha casa, nos meus projetos pessoais, na minha vida espiritual, só podem ser realizados debaixo da fé. Pela fé. Não há outro meio. Então, para viver uma fé poderosa, né, o Senhor quer que você entenda nessa manhã que é preciso andar com Deus. Né? Então, há uma maneira de andar com Deus. Há uma maneira de agradar a Deus. Há uma maneira de fazer aquilo que agrada o coração de Deus, que é algo que eu e você fomos criados. A Bíblia diz que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Então, presta atenção, diz ali, Hebreus 11:5, mais uma vez, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve o quê? Testemunho de haver agradado a Deus. Então, meu irmão, para você viver uma fé poderosa, é preciso andar com o Senhor. E uma das formas de nós andarmos com Deus é agradarmos o coração de Deus. Agradarmos o coração de Deus. Você sabe que você está agradando a Deus essa manhã? Amém. Sai da tua casa, levantar cedo, né? Eu sei que por vezes pela manhã, alguns têm às vezes mais dificuldade, né? Mais desafios para levantar, né? Porque tem pessoas que são mais funcionam melhor no período da tarde, tem pessoas que funcionam melhor no período da manhã, tem gente que funciona melhor à noite, né? Isso cabe o biotipo, né, da nossa carne. Mas independente disso, você sabe que você está agradando o coração de Deus quando você vem à igreja. Né? Estar na igreja, amado, não é algo que você faz por obrigação, não é algo que você faz para agradar alguém, uma pessoa específica, você faz para agradar o coração de Deus. Tá? Então, estar na casa de Deus é uma forma de agradar o coração de Deus. E estamos aqui nós, né, dando testemunho, que somos cristãos, que somos crentes, que somos evangélicos, né, que somos protestantes, que temos uma igreja, que estamos ligados a um corpo ministerial. Tá? Então, quero declarar na sua vida, mano, que você possa, neste ano, ser um bom testemunho do Senhor. Onde você estiver, você possa ser um bom testemunho do Senhor. Amém. Porque para viver uma fé poderosa é preciso andar com Deus. Aí esse andar com Deus tem a ver, né, aqui é o que esse trecho mostra aqui, de ter um bom testemunho, de agradar ao Senhor. Tanto é que o livro de Hebreus também, livro de Hebreus 6, Hebreus 11:6, perdão, diz assim, de fato, sem fé é o que, igreja? Impossível agradar a Deus. Nossa, mas é importante você entender isso, né? Sei que nós estamos batendo em algumas teclas aqui de forma proposital. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então,
Se a nossa vida, amado, não for conduzida pela fé, daquilo que nós cremos, né, pela palavra, nós não estaremos agradando a Deus. Forte isso, né? Então, em muitos lugares se diz igreja, né? Muitos irmãos nossos que estão debaixo da lei, estão debaixo de ritos judaizantes, sacrifícios carnais, estão fazendo aquilo, né, por zelo, mas sem conhecimento. Porque a palavra de Deus diz, né, a graça de Deus revela aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Olha que maravilha. Você que crê no Senhor, diz que o Senhor se torna galardoador. Ele é recompensa. Ele é um recompensador daqueles que buscam ao Senhor. E diz também o livro de Hebreus 10:38: todavia o meu justo viverá pela fé. Então, veja, amado, olha, viver uma fé poderosa é andar com Deus. E andar com Deus, então, nós estamos vendo até aqui, é dar testemunho, é agradar o coração de Deus, né? Então, não pensa, quando você vem aqui, lógico que você alegra, né, as nossas vidas. É muito bom, né? Acho que quem faz parte de uma igreja sabe disso. É bom você olhar e ver famílias, né, juntas na igreja, mas nós estamos aqui para agradar o coração de Deus. Amém. Né? Nós estamos aqui para crescer nesse conhecimento, nessa graça de Deus, para viver de uma forma que agrada ao Senhor. Né? E a Bíblia diz, olha, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se alguém retrocede na vida da fé, se alguém retrocede naquilo que foi chamado, diz que Deus não se alegra. Né? Deus não se alegra. Você já entendeu, já aprendeu isso em outros cultos passados, né? Que uma vez que uma pessoa conhece Deus realmente, que tem um encontro com Deus, nós entendemos isso, cremos nisso, né? Por isso que essa igreja tem uma visão, né? Nós não ficamos apavorados, a pessoa largou Jesus, não existe isso. Nós não entendemos dessa forma. Entendemos que alguém que porventura esteve na igreja e porventura saia da igreja e não volte mais, né? Essa pessoa não teve um encontro genuíno com Deus. Porque quando ela tem um encontro genuíno com Deus, quando, amado, a palavra realmente corta a vida dessa pessoa, quando ela tira as escamas, né, tira os véus, quando a mente de Cristo é ativada, essa pessoa não tem como retroceder. Diga assim: nós não somos os que retrocedem. Nós não somos os que retrocedem. Nós somos justos. Diga, eu sou justo. Olha para o seu irmão que está ao lado e diz: você é um justo, você é uma justa. Então, diz: o meu justo viverá pela fé. Amado, só há uma forma de eu e você vivermos nessa terra. Amém. É pela fé. Amém. Não tem outra saída nisso, não tem outra saída. Tem outro jeito? Não tem outro jeito, só tem uma forma: viver pela fé. Amém. E esse chamado de viver pela fé, amado, não podemos retroceder, voltar para trás, né? Nos desviarmos, né? Meu irmão está desviado. Não. Se é um filho de Deus, uma hora o Senhor vai buscar esta ovelha e ela voltará Amém. Aos caminhos do Senhor. Amém. Agora, se desviou, né, como popularmente se fala, a pessoa nunca mais voltou à igreja, né, ou ela realmente partiu para outro tipo de prática, né, religiosa ou de fé, ela não conheceu Jesus. Mas se for uma ovelha, conhecerá a palavra de Deus. Nós temos, se for uma ovelha, a palavra de Deus chegará a essa vida, através da palavra. Então, estamos aqui, em que ponto aqui que bloco aqui dessa pregação? Aqui, para viver uma fé poderosa, amado, eu e você precisamos andar com Deus. Amém. Então diz assim, sobre o exemplo de Enoque, né? Gênesis 5:21, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Né? Então, aos 65 anos ele teve Metusalém. Né? Diz assim, versículo 22, andou Enoque com Deus, e depois gerou a Metusalém, viveu o quê? 300 anos e teve filhos e filhas. E a palavra um pouquinho desse exemplo aqui, amado, porque veja, olha,
Diz que este homem viveu 365 anos e ele andava com Deus. 365 anos e ele andava com Deus. Às vezes tem pessoas que não aguentam vir 2 finais de semana para a igreja consecutivo. Tem gente que não consegue vir um mês, senão esse mês eu não vou faltar em nenhum culto, meus irmãos. O homem viveu 365 anos, mano. E diz que ele andava com Deus. Esse tem que ser o seu desejo, amado. E o meu desejo. Tá? Esse tem que ser o meu desejo e o seu desejo, amado. Andarmos com Deus. Tá? Então, se ele conseguiu, amado, você também consegue. Eu tenho certeza que estar nos eventos da sua igreja aqui é algo importante. Amém. Quero só abrir um parênteses aqui. Nós estamos retomando os encontros de homens e mulheres. Nós estamos retomando os encontros de jovens. Nós teremos os encontros de casais também, que já realizamos este ano. Então nós estamos retomando as atividades da igreja. Então eu queria muito que você, meu irmão que nos assiste, você que está aqui, faz parte dessa igreja, que vocês tivessem esse compromisso de falar assim, não, eu pertenço à igreja. Então eu quero ser como Enoque, eu quero andar com Deus, eu quero agradar o coração de Deus. E uma das coisas, amado, é prestigiar os eventos da sua igreja. Outro dia me chegou aos ouvidos, olha, bispo, me chamaram para ir no encontro de casal. Eu falei, mas tem que ir no encontro de casal na tua igreja. Para mim você vai em encontro de casal em outro ministério. Nada contra, meu irmão. Estou aqui falando, todo mundo é livre, tá? Acho que nós somos os únicos pastores, temos coragem de dizer aqui, você não está preso em lugar nenhum, tá, amado? Você é livre, você é um cidadão livre, nós somos livres. Somos livres para adorar a Cristo. Amém. Só que nós temos um ministério, somos ligados ao apostolado, Pelo menos para mim isso faz muito sentido. Eu estou ligado ao apostolado, eu faço parte de um ministério, eu faço parte de uma igreja, e não tem nada contra nenhuma igreja. Mas se existe um evento de homens e mulheres aqui, por que o irmão ou a irmã está cogitando em outro lugar? Isso eu posso ir? Você pode fazer o que você quiser na sua vida. De novo, eu não tenho coragem, nós temos o único ministério que tem coragem de falar isso. Não vou falar que o diabo vai te pegar, não. Tá? Poderia falar aqui no altar, Olha, o diabo, irmã, olha. Não vou falar nada disso, não, querida. Você é livre, tá? Livre, para tomar as suas decisões e arcar com as consequências das suas decisões, obviamente, mas você tem um ministério, tem uma igreja. Para que você vai beber de outra fonte? Vai misturar coisa na tua cabeça? Porque o único problema, amado, e nós vamos falar disso hoje, que nós estamos tratando da fé. A fé, amado, ela só é encontrada, a forma correta de viver a fé, na graça de Deus. Então, quando você vai beber de outra fonte, quando você fica ouvindo pregações de outros ministérios, estou falando que você não possa, de novo, você é livre. Mas se você não tiver um discernimento na tua cabeça, você vai se confundir. Tenho certeza que aqueles que já são mais tarimbados aqui, perdão a palavra, usar essa expressão, data vênia, a palavra, que estão mais tarimbados, mais experimentados na graça de Deus, quando você ouve uma palavra, mano, você sabe o que é graça e o que não é. Quando você ouve um louvor, você sabe se é um louvor em linha com a graça de Deus, ou um louvor que não é. Estou ouvindo um louvor lá, vem Espírito Santo, você já sabe que não é graça de Deus. Olha, entra, a casa é tua. Meu Deus, eu estava onde Deus então? Se a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. É a Bíblia que diz, Então, você não misturar a tua cabecinha, para não dar um nó no teu cérebro, você tem que ficar firme sobre uma palavra, que é a palavra que é pregada neste ministério. Estou falando da minha palavra, estou falando da palavra que o nosso ministério, como instituição, prega, a graça de Deus. Então, a maneira de agradar a Deus é viver pela fé. E a fé, ela é vivenciada, vivida e entendida quando nós estamos firmes na graça de Deus. Então,
que você esteja firme na graça de Deus. Porque se esse homem que aguentou todos esses anos andando com Deus, eu tenho certeza que você consegue também, tá? Amém. Você quer viver 365 anos? Olhe para Deus aí, receba longevidade aí, né? Eu já falei. Eu já vivi 1/3 da minha vida, já. 52 anos, 1/3 já foi. Quem fez a conta agora, né? 1/3 já foi. Estou aguardando o Senhor, né? Diz assim, ó, Gênesis 6:5. Gênesis 6:5. Próximo. Isso. Calma, Deus. Aqui está muito rápido. Indica o Matheus, eu não sei o que ele toma, deve ser aqueles energéticos do Matheus. Toma um chazinho, só um chazinho. Ó, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Tá? Versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Receba, amado, que você é essa pessoa, uma pessoa justa e íntegra, entre os seus contemporâneos, lá no momento que vivia a terra, né? Está tudo virado de ponta cabeça, bem parecido lá com Noé, né? Então, Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. E diz mais uma vez que Noé é o que, igreja? Andava com Deus. Tá? Então veja, quando você vê essas qualidades de ser uma pessoa justa, íntegra, né? Uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa que agrada o coração de Deus, é isso que a palavra está tentando te explicar, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. Né? Nós somos ser esse tipo de pessoas que andam com o Senhor. Andam com o Senhor. Né? Não de aparências, mas em espírito e em verdade. Então a Bíblia fala de Enoque, né? Especificamente, fala de Noé, fala de Abraão, né? Que Abraão, Deus ainda não havia mudado o seu nome. Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Diga assim: nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. E o Senhor virou para Abraão, antes de mudar o seu nome, disse: anda na minha presença e ser perfeito. Então, mais uma vez, amado, andar com o Senhor. Essa é a vontade de Deus, amado, para cada um de nós, andarmos com o Senhor. Eu sei que nós andamos, né, neste mundo por muitos lugares que não são igrejas, né? Você está lá na academia, não é uma igreja. Você está lá no teu trabalho, não é uma igreja, não. Você está lá na tua escola, meu Deus, hoje as escolas estão centros anarquistas de cultura esquerdista, né? Não é a igreja, mas mesmo nesses lugares, meu irmão, nós temos que estar com a mente de Cristo ativada para andar com o Senhor, andar conforme agrada ao Senhor. Diz assim, Gênesis 48:15 também: e abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Então, meu irmão e minha irmã, o que nós estamos vendo aqui nesse bloco da pregação? Que andar com Deus, amado, é algo maravilhoso. Que andar com Deus é aquilo para o qual eu e você fomos chamados. Nós não podemos ser crentes que andam com Jesus somente no domingo. Olha, eu ando com Jesus das 8h30, quando eu chego na igreja ali, umas 9 horas, até quase a hora que o culto termina ali, meio-dia. Nós não podemos ser esse tipo de crente, né? Nós somos pessoas que andam com o Senhor. A nossa vida tem que ser um andar com o Senhor. Então, o que nós falamos até agora? Que Deus se agrada quando Ele vê pessoas que fazem de tudo para ter um bom testemunho, para andar com o Senhor. E de novo, diz ali, Hebreus 11:5, pela fé Enoque foi trasladado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém. Que você, amado, coloque essa palavra no teu coração, para que você, nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas decisões, você sempre diga assim: Senhor, que isso que eu faça
possa agradar o teu coração. Senhor, que essa decisão que eu vou tomar possa agradar o teu coração, Senhor. Ó Pai, que este passo que eu vou dar possa agradar o teu coração. Você sabe, né? Você já ouviu isso aqui várias vezes. Viver pela fé, amado, é crer que Deus pode operar coisas sobrenaturais. Amém. E uma das formas, amado, de você ver coisas sobrenaturais agindo, né, é viver pela fé, é ter também uma vida de oração. Eu vejo que muitos crentes que sofrem, que vivem situações difíceis em suas vidas, porque por vezes tomaram decisões que não foram debaixo de oração, não foram dirigidas, onde a igreja pela fé, foram decisões. Tá? E você sabe que nós temos que tomar decisões todo dia, né? Todo dia, amanhã eu vou tomar um monte delas. Você lá no teu trabalho, você no teu ofício, você na tua casa, você vai tomar um monte de decisões. Mas as nossas decisões, amados, têm que estar debaixo de oração. Tá? Nunca decida nada, meu irmão, minha irmã, assim, no rompante, sabe? Da emoção. Não. Né? Coloque debaixo de oração. Isso é ter uma vida de fé também. E você vai agradar o coração de Deus. Eu recebo que essa igreja está agradando e agradará o coração de Deus. Outro ponto importante, meu irmão, minha irmã, na pregação de hoje, para você ir refletindo aí, né? Para você maturar essa palavra aí na sua mente, no seu coração espiritual. Para viver, amado, uma fé poderosa, é preciso viver somente o quê? A genuína graça de Deus. Então, mais uma vez, nós estamos falando o seguinte, meu irmão, para viver uma vida da fé, não dá para viver lei. Né? Às vezes as pessoas têm uma interpretação errada, mas é que eles são contra a lei. Não é que é ser contra a lei, é um posicionamento. A gente entende que a lei nada acrescenta. A lei não vai te acrescentar nada, meu. Cada vez mais nós estamos vendo aqui que a lei não acrescenta nada. A lei que eu digo é viver debaixo de ritos judaizantes. A lei que eu estou falando aqui é viver debaixo de tradições de homens. A lei que eu estou falando aqui é viver debaixo de sacrifícios, de ordenanças, de pagar o preço na carne. Então, de novo, eu até compartilhei no grupo dos ajudadores, fui pesquisar, né, aquela situação lá do pastor de 39 anos. Olha, isso é um rapaz bem intencionado, né? Um rapaz bem intencionado, não era uma pessoa mal intencionada. Tinha zelo, mas não tinha o quê? Conhecimento. A Bíblia diz, olha, meu povo tem zelo, mas não tem conhecimento. Então o rapaz lá de Moçambique, tá? De uma igreja lá específica, ficou 25, o menino aguentou 25 dias sem comer, sem água, sem nada. Ele falou, vou fazer o mesmo jejum que Jesus Cristo fez. Jesus fez 40 dias, eu vou fazer 40 dias. Chegou no 25º dia, esse rapaz faleceu. Está na noticiário da BBC, tá? De Londres. Então não é um boato, não é uma fake news, é verdade. E o que a gente está vendo aqui, Ju? Que a lei não acrescenta nada. Tá? Que a lei não te acrescenta nada. Então, nós estamos mais uma vez batendo nisso. Isso é importante, viu, meu irmão? Então, cuidado com esses convites. Meu irmão, vamos lá na corrente da sexta-feira 13. Cuidado com esses convites, meu irmão. Vamos lá, vamos participar, minha irmã, da corrente do jejum. Olha, você não sabe, está sendo só milagre, só. Cuidado com essas conversas, tá? Cuidado com esses convites. Cuidado com essas histórias. Nós não precisamos disso. Diga glórias a Deus, amado. Glórias a Deus, aleluia. Nós fomos chamados para viver pela fé. Eu e você vamos viver pela fé. Nós estamos firmes na fé. Nós não vamos tirar o nosso pé da vida da fé. Eu já falei, eu sei que a fé é mais desafiadora. Você ter certeza, você ter convicção, você esperar e você não ver, você não tocar, mas para o homem isso é uma tortura. Coloca uma placa aqui na frente, 7 semanas da corrente, do descarrego, do não sei o quê. Mas que não tem lugar para as pessoas ficarem. As pessoas invadem isso daqui, né? Porque o ser humano tem esse problema.
É mais fácil viver, amado, pelas coisas que a gente consegue pegar, né? Fazer, a gente fizer, aí a gente acredita. E crer, amado, crer é crer. Eu creio nessa palavra, vai se cumprir. Eu estou crendo, estou declarando essa palavra. Eu creio no fundo do meu coração, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Eu creio na vitória, eu creio na cura, eu creio que Deus está operando, eu creio que essa porta vai se abrir no nome santo de Jesus Cristo. É assim, amado, esse é o desafio. Então, viver uma fé poderosa é preciso viver a genuína graça de Deus. Porque Hebreus 11, 6 diz novamente: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torne galardoador dos que o buscam. É simples assim, amado. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele começa a exortar, né, os doutores da lei, começa a exortar ali os judeus, né, os judaizantes ali. Ele diz o seguinte: olha, instrutor de ignorantes. Nós, o que vocês são? Vocês são instrutores de ignorantes. Vocês são mestres de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Então, eu quero te dizer com toda a alegria do meu coração que na graça de Deus há sabedoria e a verdade. Então o apóstolo Paulo estava falando: olha, vocês são instrutores de ignorantes, vocês são mestres de crianças. Você já viu como é que é o povo da lei? Parece criança lá. O que é criança? É infantil, né? É infantil. Toda hora correndo atrás de uma novidade, né? Pega uma criança, nós estamos agora com um bebê em casa, peludo, né? Você dá um negócio novo para ele, ele corre para um canto. Você dá um negócio para ele, ele corre para outro canto. Tudo é assim. Nós somos adultos espirituais. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. A graça de Deus, ela te torna um adulto espiritual. A graça de Deus te torna um sábio, não é ignorante. Conversa com essas pessoas. O rapaz lá que fez 25 dias de jejum e morreu. Ignorância. E a lei, amada, tem um problema, ela alimenta isso. Ela alimenta pessoas ignorantes e pessoas infantis. Tá? E aí o apóstolo Paulo vai mais fundo ainda, né, na exortação dele. Ele diz: tu, pois que ensinas ao trem, não te ensinas a ti mesmo. Esse é um grande problema da lei, né? Eles querem que o povo pague o preço, mas quem está falando que o povo tem que pagar o preço, normalmente não quer pagar o preço. Dê a sua casa, mas o bispo lá da igreja, lá o pastor, ele não dá a casa dele, não. Ele pelo contrário, dá a casa dos outros. Né? Dê tudo que você tem. Né? Agora, qual que é o exemplo dele? Né? Faça 40 dias de jejum. A gente sabe que nos bastidores estava lá todo mundo tomando aquele shake, né, de berinjela com carne moída, com lasanha bolonhesa. Não, é líquido pode. Não é assim não, mano. Então o apóstolo Paulo, isso aqui não é de agora não, viu, meu irmão? Olha, tu porém se ensina ao trem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Ele está falando: olha, você fala uma coisa, mas vocês fazem outra. Né? E quem está em bastidores, eu falo por nós, né? Como bispos, a gente tem acesso aos bastidores daquilo que acontece em outras igrejas, outros ministérios. As histórias que vêm, são horripilantes. E o apóstolo Paulo estava falando isso, olha, isso aqui não é novo não. Romanos 2,22 diz que não se deve cometer adultério e comete. Abomina os ídolos que lhes roubam os templos. Né? Versículo 23: tu que te glorias na lei, desonras a Deus. Marca aí, meu irmão, anota aí na sua Bíblia, pelo amor de Deus. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Nós já explicamos aqui em outros momentos. Amados, se alguém quer viver debaixo da lei, ok? Eu me identifiquei muito com a graça de Deus, esse negócio de predestinação, não precisa passar no batismo das águas, batismo que existe é só no Espírito Santo. Não, esse pessoal lá é muito diferente lá. Não, Deus é soberano, não é bem assim não.
né? Jesus Cristo já fez uma obra completa. Não é bem assim não. E a minha parte, né? E minha contribuição. Mas olha, eu quero ir para a lei. Amado, não. Só que quando você for para a lei, você tem que entender uma coisa. Nós já falamos aqui às vezes para algumas pessoas que às vezes querem debater, né, a graça de Deus. A gente não tem que debater a graça de Deus com ninguém, né? A palavra de Deus é você crê pela fé, né? Não é por persuasão. Então, às vezes a pessoa ela quer discutir, não discute. Só que se você for para a lei, você tem que cumprir toda a lei. Toda a lei. Se não cumprir, Sandra, está em pecado. Está em pecado. Tem toda a lei. São 613 mandamentos. Eu me confundo. 613 mandamentos. É impossível, graças a Deus, que Jesus Cristo veio. Morreu no nosso lugar, pagou o preço no nosso lugar. Morreu, ressuscitou, cumpriu uma obra perfeita, porque ele estava falando o seguinte: olha, você que se gloria na lei, você se desonra a Deus pela transgressão da lei, porque é impossível, meu irmão. É fácil falar que está fazendo jejumzinho de 1 dia, 2 dias, está subindo no monte, toma umas picadas de marimbondo não sei aonde. Isso é fácil. Quero ver os 613 mandamentos, cada um você cumprir. Meu irmão, minha irmã, não dá para cumprir, é impossível. Graças a Deus, amados, que nós somos na graça de Deus e entendemos isso. Então, se você quiser viver pela lei, você vai desonrar a Deus, amado. Vai desonrar a Deus, porque é impossível cumprir toda a lei. Então, que ponto que nós estamos aqui? Nós estamos aqui num ponto, amado, batendo num ponto aqui da pregação, que para viver essa fé poderosa, diga aí mais uma vez, meu irmão, dentro de mim há uma fé poderosa. Dom de Deus, amado. Né? Para viver essa fé poderosa, amado, você só vai conseguir viver essa fé poderosa na graça de Deus. Simples assim. Né? Então, diz ainda versículo 24: pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Eu já comentei isso aqui, eu sei que é um comentário às vezes meio duro, né? Mas tem pessoas que não suportam igrejas porque um dia conheceram uma igreja. Tem pessoas que não suportam pastores porque um dia conheceram pastores, mas conheceram más igrejas e maus pastores. Não conheceram a graça de Deus, não conheceram o amor que transforma, que é a graça de Deus, não conheceram. Conheceram maus testemunhos. Né? Então, por isso que a palavra de Deus diz ali: olha, o nome de Cristo é blasfemado, é envergonhado, né? Por vossa causa, pelo mau testemunho. E aí o apóstolo Paulo ainda continua, Romanos 2, 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Né? Porque os judeus são muito ligados a isso, né? Isso que é lei, né? A lei é muito pesada. Tudo é o exterior. Né? Até hoje você vê nas igrejas, né? Que tem algumas igrejas próximas. Aliás, nós estamos numa região que tem muitas igrejas, né? Mas tem um ministério grande próximo nosso aqui. Você olha essas mulheres indo para a igreja, não corta o cabelo, aquele coque, parece um paletone em cima da cabeça, né? Estão com um vestido que vai lá no pé, né? Aí a gente sabe que não pode depilar, não pode depilar as axilas, né? E aí que alguém descobre que fez isso, se pintar o cabelo, colocar um batom, né? Já fala que é Jezebel, e é uma loucura, tá? É uma loucura. Então, eu queria muito aqui, nessa manhã, né, que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo alegria ao teu coração. Como é bom, amado, estar debaixo de um pacto de fé. Como é bom estar vivendo a graça de Deus. Né? A graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz assim: olha, não são coisas exteriores que dizem quem nós somos. Não são coisas exteriores que vão dizer que você crê em Deus. Lógico, né? Que a transformação ela começa de forma interior. Então, uma mulher não vai querer mais vir de decote, né?
preservar, né? Ela pode ser bela, charmosa, né? E deve ser, em especial para o seu marido, né? Para ninguém na rua. Ela não precisa usar uma microsaia, né? Não precisa usar um fio dental. O homem não precisa ficar andando aí sem camisa dentro da igreja, né? A gente não tem mais necessidade disso, mas não é por medo, não é por lei, não é por regras, é porque houve primeiro o que? Uma transformação interior. Houve uma transformação interior e eu já sei que tudo me está ao meu alcance, mas nem tudo me é lícito, me convém, né? Me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o apóstolo Paulo continua aqui na sua exortação. Porém, judeu, aquele que crê realmente em Deus, que é filho de Deus, é aquele que o é interiormente. E a circuncisão, né, que era feita lá no 8º dia, lá no prepúcio do menino, né, e a circuncisão é a que é do coração, o espírito, não segundo a letra, não segundo a lei, não segundo ritos judaizantes, não segundo regras legalistas, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém. Então, é isso que o apóstolo Paulo estava falando, amado. A graça de Deus nos ajuda a viver aquilo que agrada o coração de Deus. Então, nós estamos falando hoje de uma fé poderosa. Então, nós temos que ser pessoas como foi Enoque ali, né? Viveu agradando o coração de Deus, andava com o Senhor. E esse andar não é exterior. Exterior, amado, é fácil, pessoal. Viver o exterior, né? O difícil é haver a transformação interior. Então, ali no livro de Gálatas 5:6, vá anotando na sua Bíblia, amado, essas coisas que são importantes a cada estudo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor alguma, mas a fé que atua pelo amor. Glórias a Deus, amado. O que é que tem valor nesse pacto? Viver pela fé. Amém. O que tem valor nesse pacto? Você crer nessa palavra, internalizar essa palavra na sua mente, no seu coração, declarar ela e viver crendo que esta palavra que você lê, que você mentaliza, que você guarda no teu coração, que você declara, esta palavra se cumprirá. Amém. Tá? Então, em Cristo Jesus, amado, não é circuncisão, não é lei, né? E nem é circuncisão. Então, não é o fato de algo de exterior ou não estar em você, mas viver pela fé, que atua pelo amor. Olha para quem está do teu lado, né? Você que faz parte dessa igreja, diga assim: eu te amo em Cristo Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. Mateus, eu te amo em Cristo Jesus. Presbítero Beto, eu te amo em Cristo Jesus. Porque nós somos da fé, não é isso? E a fé tem que ser demonstrada pelo nosso amor sincero, genuíno. Então, de novo, Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém. Na minha Bíblia aqui está ninguém. Eu acho que se eu for no original vai ser ninguém. Se eu for no hebraico vai ser ninguém. Se eu for no aramaico vai ser ninguém. Se for no grego vai ser ninguém. Na minha Bíblia diz: ninguém será justificado, salvo. Aqui justificado é ser salvo, tá, meu irmão? Diante do Senhor por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tá? Já percebeu também como é que é, né? A gente já conviveu com irmãos que estavam na graça, mas eram da lei, né? E a gente vê muito isso no vocabulário da pessoa, né? Como é que você sabe isso, que realmente a graça de Deus cortou a pessoa? É no vocabulário dela, né? Então, as pessoas que estão ainda com o ranço da lei ainda enraizada, elas vivem, amado, na soma do pecado. Tudo é pecado. Isso, eu estava orando aqui, daqui a pouco o irmão falou assim: vamos orar pelo pecado oculto. Eu falei: o quê? Eu falei: meu Deus, o que é isso, irmão? O que o irmão está falando? Não, que tem um pecado oculto. Eu falei: só se for oculto, desculpa, irmão, no Senhor. Que aqui não tem pecado oculto nenhum, não. O que é isso, Yuri? As pessoas vivem debaixo do medo do pecado, do diabo. É uma mente de acusação. Né? Por isso que a Bíblia diz: olha, em razão de que pela lei
Mano, rito judaizante, pagar o preço, isso aí só acentua ainda mais a mente de pecado. E a Bíblia diz, né? Aos olhos que são bons, tudo é bom. Aos olhos que são maus, amado, tudo é mal. Tinha gente que via maldade em tudo. Né? Por quê? Estou discutindo a salvação agora não, dessa pessoa, tá? Eu estou dizendo o quanto realmente a graça de Deus cortou essa pessoa. Tem gente que está na lei mesmo, na lei. O coração é legalista. E o coração legalista, amado, diz, olha, que é acentuado o quê? Pecado. Tudo é erro. Quando eu ouvi essa pregação, essa oração, presbítero, me assustei. Porque a gente às vezes tem que ser educado, né? Exortar a pessoa no meio da... Senhor, revela um pecado oculto. Eu falei, só se for o teu, meu irmão. Eu falei, só se for o teu, meu irmão. Aqui não tem pecado oculto, não. Cada um na sua vida que persiga com o Senhor Jesus. Mas olha o peso que joga, né? Você está vendo? Imagina que eu chego aqui e falo uma oração dessa. Não, um peso, irmão. Estou jogando, né? Um peso, não. Senhor, revela o pecado oculto. Entendeu, Milton? Como é que é? Graças a Deus, amado, olha, graças a Deus nós somos livres dessas coisas todas. Eu quero glorificar o Senhor por você mais uma vez. Romanos 3,24, sendo justificados o que, igreja? Gratuitamente. É a graça de Deus. Favor imerecido. Favor imerecido. Não há nada que você possa ter feito, queira fazer ou vai fazer que possa fazer contrapor, amado, aquilo que você já ganhou gratuitamente. Então, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tudo converge em um só nome, Jesus Cristo. Por isso que diz Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, não da lei, não de sacrifícios, não de ordenanças, não de ritos judaizantes, para que ninguém se glorie. Então, amado, nós estamos aqui caminhando para o último bloco. Então nós falamos do que aqui? Para viver uma fé poderosa, amado, é preciso que você ande com Deus, que você tenha essa mente tua espiritual ativa a todo instante, que você tem que ser uma pessoa que tem que dar bom testemunho, que você tem que ser uma pessoa, amado, que tem que espalhar o bom perfume de Cristo onde você for. Você tem que ser uma pessoa que anda com Deus. O que nós vimos até agora também? Que para viver uma fé poderosa, amado, não dá para viver debaixo da lei. Não dá. Você pode tentar viver uma fé poderosa debaixo da lei, mas não dá. Viver uma fé poderosa somente na graça de Deus, amado. Somente na graça de Deus. Somente entendendo o que é a graça de Deus. E o último bloco, igreja, da reflexão de hoje, da pregação de hoje. Para viver uma fé poderosa, é preciso refutar, rechaçar, lutar diariamente contra os intentos da nossa carne. Então, isso é algo que essa igreja fala, esse ministério fala, e que eu acho que a lei não teve essa revelação. Quando você conheceu Jesus, e aqueles que são de Jesus, digam amém. Quando você conheceu Jesus, quando Jesus chegou à tua vida, quando o plano de salvação se manifestou na sua vida, o Espírito Santo de Deus começou a fazer parte de você, fez morada em você, ali seu Espírito foi vivificado. Mas aconteceu uma coisa também, Ju. A nossa carne não se converteu. Então a nossa carne, ela não se converte. Presbítero Beto já sabe disso, né? Por isso que é um presbítero. A nossa carne não se converte. E nosso ministério, eu acho que é o único que ensina isso. Porque as pessoas, a lei, você pode ver, ela está tentando sempre. Olha, preste atenção, quem tem amigos aí, familiares, a gente tem muitos, que vivem na lei. Vai lá ver o que eles estão fazendo. Filtra. Você vai ver que aquilo que eles estão fazendo, eles estão tentando santificar a carne.
e a carne não se converte. Então você, Carolzinha, abençoada, doutora Carol, né? Yuri, Jaque, nós temos uma carne. A sua não é mais cheirosa que a minha, nem a minha. Você pode passar um perfume, tá? Um Dior Havana, né? Pode dar uma disfarçada, né? Mas a carne para nada aproveita. A carne, amado, é corpo de imundície. A carne, amado, ela é motivo de vergonha. Então, veja, olha, e esse é o grande desafio de viver pela fé, né? Para viver uma fé poderosa, amado, eu e você temos uma luta, todos os dias, lutar contra a nossa carne. Lutar contra a nossa carne. Porque a nossa carne, ela não se converte, mas ela consegue ser subjugada. Diga glórias a Deus. Porque essa luta você já venceu em nome de Jesus. Então, pela vida espiritual, pela vida de oração, por estar na igreja, pelo convívio com os santos, pelo ler a palavra, pelo devocional, por todo o andar, né, que nós estamos falando hoje, o andar com Deus, a nossa carne ela é subjugada, ela é crucificada, ela é apoucada, mas ela não se converte. Entendeu, Santo? Nossa carne não se converte. Ela jamais vai se converter. Nunca, jamais. Então, veja, Deus quer que você viva uma fé poderosa. E uma das coisas que Ele está falando aqui é que você precisa refutar diariamente. Tá? Então, a rotina, eu falo muito isso na minha casa, a rotina que você tem na sua vida, amado, tem que ser uma rotina de santificação. Tá? Eu sei que a gente trabalha 8, 9, a gente trabalha 10 horas, meu Deus, a gente trabalha 14 horas. Eu sei, amado, eu estou dizendo assim, que a gente tem que estar com a nossa mente de Cristo ativada. Entendeu, Dona? Para a gente estar subjugando a nossa carne, que ela é terrível, enganosa. Tá? Enganosa. E a carne, ela lança dardos, ela lança medos, ela lança dúvidas. Tá? Terrível coisa é, amado, quando você vê uma pessoa que a carne dela está maior nela do que a própria fé. De novo, eu não estou discutindo mais salvação, tá? Eu estou discutindo o quanto o meu irmão está deixando que a carne fale mais alto do que a fé, que é dom de Deus, está dentro dele. Meu irmão, tem pessoas que enlouquecem, tá? Eu já, durante essa caminhada aqui, né? Por isso que a Bíblia diz, quem está de pé, ore, vigie para que não caia, né? Porque o que eu já vi nessa caminhada de 18 anos aqui, pessoas enlouquecendo, e não é que ela enlouqueceu, não é a carne, mano, que começa a colocar uma coisa, não, esse negócio de dízimo aí está errado, não é bem assim. Vamos lá, a carne fala, tá, mano? Vamos no Google, já que vamos no Google, nós vamos encontrar alguma coisa e começa, mano, e começa. Então você tem que estar atento, eu tenho que estar atento, todos nós, mano. Quando a minha carne, ela tenta, eu falo, não, a senhora vai ficar aí onde a senhora tem que ficar. Crucificada, subjugada, você não vai tomar parte da minha vida. Amém. Mas é uma luta diária. Tá? E muitas vezes, Marcelo, é aqui, é na mente aqui. Tá? Então quando vem um pensamentinho, uma ideia, pensando bem, não é bem assim. Tá? Eu sempre remeto a estratégia de Satanás, né? Que não mudou. Tem uma coisa de Satanás, amado, que ele não tem criatividade. A minha mãe na fé, a Lisa Solange, que está lá na glória, né, ela fala, o desempregado dos céus, né, ele não tem criatividade. É a mesma estratégia. O que ele precisou ali? Caeva desce o quê, Beto? 1 minutinho de atenção. E quando ele fez assim, se ela tivesse falado, arreda Satanás, né? Não, ela falou, falar mais. O que? Essa carne é terrível, mano. E a estratégia do inimigo é a mesma, tá? Eu sou radical. É alguma coisa que, bateu aqui nesse filtro aqui, não bateu, eu estou, já com o Renato, estou vazando. Pensa uma pessoa que foge que nem fuja. Fuja, mano. Tá? Tem cidadão que tem que fugir mesmo. Foge. Sai de onde você está. Desliga o telefone. Bloqueia no WhatsApp. Deus é que te dirija.
porque a carne é terrível. E Satanás usa as brechas, sabe? Né? De novo, remeto sempre à falta de criatividade, né? Do nosso inimigo, nosso acusador. Lá começa desde Gênesis. Devia ter começado assim, né? Eva quase tem a mãe. Eva, ei, vem cá, deixa eu falar um negócio. Não, comigo não. Comigo não, estou fora. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Estou caminhando nos minutos finais. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível amar. Então, diz assim, né, Hebreus 11:6 novamente, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que se torna adorador dos que o buscam. Tá? Efésios 1:18, iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Você tem um chamado, meu irmão, minha irmã. O teu chamado é para viver na graça de Deus. Qual a riqueza da glória, da sua herança dos santos. Tá? Então, aqui diz, tem uma passagem, vou passar bem rápido aqui, de Atos 17:18. O apóstolo Paulo começa também a exortar ali, né, alguns pensadores, né, alguns racionalistas ali, né, da época dele. Diz assim: e alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Nós pregamos Jesus e a ressurreição. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, né, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Você sabe que este é o mal, né, da vida cristã. Eu tenho que ser cristão, entendeu, Ju? Não religioso. E diz assim, versículo 23: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Tá? Então, veja, as pessoas fazerem as coisas por religiosidade, né? Uma coisa importante, meu irmão, minha irmã, você tem que estar entendendo o que você está fazendo. Por que você está no culto? Por que você ora? Por que você tem a vida de devocional? Né? Por que você crê nessa palavra? Por que você, na oportunidade, fala de Jesus? Não é ser religioso, não. Não é ser religioso. Tá? Então, diz assim, avança ali para mim, Mateus. Salmo 119, versículo 10. De todo o teu coração te busquei. Não me deixeis fugir aos teus mandamentos. A matéria tem que ser a vontade do teu coração. Buscar ao Senhor. Provérbios 8:17, igreja. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Então, meu irmão, se você tomar essa decisão mais firmemente nessa manhã, eu quero andar com o Senhor. Eu quero agradar o coração de Deus. Eu quero ser como Enoque, que andou com o Senhor. Eu quero ser como Noé, que andou com o Senhor, agradou o coração de Deus. Diz assim Jeremias 29:13: buscar-me-ei e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não pode ser por religiosidade, não pode ser por religiosidade. Então, diz a palavra do Senhor ainda. Avança ali para mim, Mateus. 1 Tessalonicenses 4:16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então,
Você aí que às vezes fica aí dando ouvido para a lei, né? Que só vive pensando lá na Armagedon, que pensa quem vai para o lago do enxofre, de fogo. Amados, essa parte nós não vamos participar disso não. Né? Os salvos serão recolhidos, serão separados. Né? No domingo passado nós estamos com os oficiais estudando doutrina, e eu passei uma passagem ali, né? O Senhor diz claramente que Ele virá com os seus anjos separarão ovelhas de cabritos. Então, amado, a parte que nos cabe é essa passagem aqui, ó. Né? Nós vamos ouvir a trombeta, veremos os anjos do Senhor, né? Deus voltará para buscar a sua noiva, né? Aqueles que estão descansando ressuscitarão, nós aqui seremos arrebatados. E diz que nós estaremos com o Senhor para sempre. Você tem que trazer conforto ao teu coração. Né? Por fim, 1 Tessalonicenses 4,18: consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Que esta palavra, meu irmão, tenha consolado o teu coração. Que esta palavra tenha te ensinado a viver a fé poderosa. Queira andar com Deus. Entenda, meu irmão, que pela andar com Deus, né, viver pela fé, viver debaixo da graça de Deus, né, é viver refutando, subjugando a nossa carne a todo instante. Quero te lembrar, meu irmão, mais uma vez, que você tem uma promessa. Coloca ali, Mateus, por favor. Você tem uma promessa para Deus, de Deus para a sua vida. Tá? E essa promessa se cumprirá. O Senhor vai nos coroar, nos cercar de bondade, de prosperidade, de abundância. Né? Diz que as suas pegadas destilam fartura. E nós fomos chamados para viver essa fé poderosa. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Que assim seja, que assim seja o Senhor. Amém.